A Rádio Idefran apresenta Vida Espírita com Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 50, Cidadão de Nosso Lar, parte 3. Após um longo processo de autotransformação, André Luiz passou por muitas provas na prática cristã que o fez conquistar o título de Cidadão de Nosso Lar. Nós lemos no encontro anterior um trecho de Emmanuel do livro Há 2000 anos, no qual o seu minuto glorioso houvera chegado, mas infelizmente não foi devidamente valorizado por ele na ocasião. Nas suas próprias palavras, descritas pelo editor do livro, desabafou falando de si mesmo. Abre aspas. Algum dia, se Deus me permitir, falarei do orgulhoso patrício Públio Lentulus, a fim de algo aprenderem sobre as dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. Esperemos o tempo e a permissão de Jesus. Fecha aspas. É difícil imaginar Emmanuel como uma alma indiferente e ingrata? O que nos resta diante disso? Apóstolo de Jesus, coordenador de todo o trabalho literário de Chico Xavier, o que nos resta diante desse titã do Espiritismo? O mais comprometido em destrinchar os mistérios do Evangelho, tornando mais acessível para todos nós, meros aspirantes à caridade, quando interpretou milhares de versículos, descortinando a sabedoria do Mestre a cada linha que marcou a sua passagem entre nós. Porém, Emmanuel, como senador Públio Lentulus, recebeu seu recado divino, mas desperdiçou a oportunidade daquele minuto glorioso. Aconteceu durante um sonho que ele teve, onde se viu diante de espíritos superiores que apontavam seu erro e as consequências que adviriam da sua postura orgulhosa e vaidosa. Nós encontramos essa passagem lá no capítulo 5 de Há 2000 anos. Então, vejamos, abre aspas. À noite, sua alma experimentava as recordações nas asas embaladoras do sonho. Sentindo-se levada à presença de um tribunal de juízes austeros e venerandos, diante dos magistrados veneráveis, ostentando togas alvas de neve, ele experimentou a amarga sensação de angústia, batendo-lhe o coração descompassadamente. O juiz respeitável levantou-se no ambiente sublimado de luzes espirituais, exclamando: Públio Lentulus, por que desprezou o minuto glorioso no qual poderia ter comprado a hora indeterminável e radiosa da sua redenção na eternidade? Perceba aqui, meu irmão, quanta desventura colhemos quando nosso livre-arbítrio ainda se baseia no ego prepotente. Trocamos o minuto glorioso quando o Mestre Jesus diz: segue-me, pelo eu prefiro fazer o meu próprio caminho. E não há nada de errado nisso, porque Deus não tem pressa e não está nem um pouco preocupado com a maneira que decidimos levar a vida. O Pai grandioso apenas nos oferece bons conselhos. Mas o nosso ego resiste. Por isso, trocamos o glorioso minuto de eternidade em paz e alegria, que compra a indeterminável e radiosa hora da nossa redenção na eternidade. A vida é assim mesmo, e teremos novas oportunidades para decidirmos o melhor caminho a seguir. Vai levar tempo, mas vai chegar um instante de glória. E segue o texto, abre aspas. Públio, você esteve nessa noite entre dois caminhos, o do servo de Jesus e o do servo do mundo. No primeiro, o jugo seria suave e o fardo leve, mas escolheu o segundo, no qual não existe amor bastante para lavar toda iniquidade. E repare aqui, meu irmão, que mesmo a melhor decisão ainda nos leva a um caminho difícil. Não é a mesma coisa que André Luiz escreveu no seu prefácio?
Vamos dar uma relembradinha aqui. Abre aspas. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Fecha aspas. A vida de um cristão honesto também é muito trabalhosa. A questão recai nas compensações futuras, no mundo das consequências, mundo esse que se localiza na espiritualidade. É o reino de Deus. O mundo espiritual é o mundo causal. É lá que deveremos depositar nossos esforços. Não significa que não poderemos desfrutar do bom e do belo aqui no mundo físico. A questão é onde polarizamos a nossa mente enquanto caminhamos aqui pela vida. E vamos seguir o texto com Emmanuel na pele do senador Públio Lentulus ouvindo seu juiz. Abre aspas. Você esteve nessa noite entre dois caminhos, o do servo de Jesus e o do servo do mundo. No primeiro, o jugo seria suave e o fardo leve. Mas escolheu o segundo, no qual não existia amor bastante para lavar toda iniquidade. Prepare-se, pois, para trilhá-lo com destemor, porque você preferiu o caminho mais escabroso, em que faltam as flores da humildade para atenuar o rigor dos espinhos venenosos. Sofrerá muito porque nessa estrada o jugo é inflexível e o fardo pesadíssimo, mas agiu com liberdade de consciência, no jogo amplo das circunstâncias de tua vida. Fecha aspas. Isso só nos mostra que o nosso livre-arbítrio é sempre respeitado. E vamos seguir no texto. Abre aspas. Conduzido a uma oportunidade maravilhosa, você perseverou no propósito de percorrer a via amarga e dolorosa das provações mais ríspidas e mais agudas. Não lhe condenamos para tão somente lamentar o endurecimento do seu espírito em face da verdade e da luz. Retempere todas as fibras do teu eu, pois enorme há de ser, doravante, a sua luta. Eu ouvi atento aquelas exortações comovedoras, mas nesse instante despertei para as sensações da vida material, experimentando singular abatimento psíquico a par de uma tristeza indefinível. Fecha aspas. Você já se sentiu assim alguma vez, meu irmão? Experimentando convivência entre dois mundos após um sonho? Se sentiu, agora sabe o porquê. Outra coisa, você já tentou fazer uma leitura com o coração? É exatamente isso que eu estou dizendo. Fazer uma leitura com o coração. Não é apenas a leitura com a mente, desenhando as cenas descritas como uma tela que se pinta, enquanto as letras escorregam pelos olhos. Não é uma interpretação pura e simples. É muito mais que isso. É uma espécie de leitura direta, não entendida racionalmente, porém absolutamente e emocionalmente compreendida pelo coração. Você sabe o que está acontecendo. Está lá, vivendo aquele mesmo instante, bem do lado do personagem, se é que não esteja vivendo a própria emoção do personagem. Isso é fazer a leitura com o coração. Para fazer essa leitura, torna-se necessário certo esforço de abstração. O primeiro trabalho é se deslocar para a mente do personagem e mergulhar na cena. E lá, naquele momento, calibrar as suas emoções, buscando trazer para si as mesmas emoções sentidas pelo personagem. É uma espécie de empatia literária. Viva esse último capítulo com André Luiz. Uma coisa é o que ele está descrevendo, outra é o que ele está sentindo. Ler com o coração é viver a mesma emoção que ele viveu lá naquele momento.
fazer um esforço de abstração sobre si mesmo para que o centro das emoções de André Luiz passe a ser o seu centro de emoções, num pequeno espaço de tempo que você cede para si mesmo. Esse capítulo é o coroamento de um trabalho, de uma grande transformação moral, de uma vitória da consciência. E merece que se tente fazer a leitura com o coração. Vamos nos transportar para o quarto de Zélia e de Ernesto. O cônjuge estava doente, quase desfalecido e sem esperança. Zélia estava entrando em desespero pela perspectiva de tornar-se viúva pela segunda vez. E André Luiz? André Luiz está observando a cena, absolutamente compadecido, reconhecendo o amor verdadeiro entre eles, abdicando de seus apelos egoístas, desconsiderando qualquer ferimento em seu orgulho. Ele já não era mais o mesmo. Foi o mágico minuto glorioso, a provação. Ele estava diante de dois seres que se tornavam a cada hora, a cada dia, duas almas queridas para ele, pelos misteriosos processos do amor verdadeiro. E fez como outros espíritos que também fizeram por ele, sem cobrar nenhum retorno. A ligação solidária com sua mãe, Narcisa, Dona Laura, Lísias, Clarencio, Genésio, Tobias e principalmente a sua recente ligação com Jesus de Nazaré, fazendo-se transferir e refletir no amor solidário entre ele, Zélia e Ernesto. Isso é lindo de se observar. Na mesma vibração, na mesma intensidade, na humildade dos que começam a compreender as forças mais sutis que o amor pode despertar. O minuto glorioso estava acontecendo ali mesmo, meu irmão, naquele instante, naquela oportunidade. Jesus falava direto ao seu coração, as mesmas palavras que ainda ecoam nos perdidos rastros do tempo, mas que o vento não levou para longe. Segue-me. E dentro do quarto, 3 entidades obscuras a vampirizar o restante das energias vitais que ainda mantinham a vida de Ernesto. Como afastá-los sem discriminar, sem causar traumas ou perturbações, respeitando os direitos inerentes ao livre-arbítrio dos seres, amando aos seus inimigos. Eis que este cenário está descrito. Tente, meu irmão, nesses instantes, sentir as emoções de André Luiz, reler o texto com o coração. Vou deixar em aberto hoje para concluir no próximo encontro, ok? Estaremos juntos para a grande conclusão do livro Nosso Lar. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou Vida Espírita com Kleber Safi.